noite a todos os irmãos. Prazer estar com todos aqui novamente nessa tarde. E a gente vai continuar e terminar, né? Na verdade, a gente está terminando o estudo do livro de 1 Pedro, a epístola, a carta de Pedro, a primeira carta de Pedro à igreja. Nós estamos já nos últimos versículos do capítulo 5, onde Pedro ele dá alguns conselhos mais, né, para as diferentes faixas etárias da igreja. Ele fala com os jovens, sede submissos, ali no versículo 5 do capítulo 5, né? Jovens, sede submissos aos que são os mais velhos, porque a gente sabe o ímpeto que tem o jovem, né? O jovem, ele geralmente... Um minutinho, por favor, irmãos. O esposo está pedindo para... Aqui, ó. Então, geralmente os jovens, eles são impetuosos, né? Eles querem mudar o mundo, e às vezes eles não querem ouvir os conselhos dos mais velhos. Isso é do jovem. Mas olha só, lembrando isso, Pedro faz uma recomendação, porque eles têm a força, então eles acham que tem energia toda, que tem todo o tempo do mundo. E aí ele fala, sede submissos aos que são os mais velhos, né? Não passe por cima dos conselhos dos que são mais velhos, porque geralmente o jovem tem a tendência a fazer isso, achar que ele que sabe de tudo, porque ele, né, tá com a cabeça mais nova, mais fresca. E ele lembra isso aos jovens de sua época, da igreja da época, né? Que era a igreja na época. E outro sim, no trato de uns com os outros, cingivos de toda humildade. A gente está corroborando o que foi pregado aqui agora, né? Parece até que foi combinado, mas não foi. Olha o que Pedro diz, né? Cingindo-vos de toda humildade, de humildade uns para com os outros. Mas não é aquela falsa humildade, eu sou tão humilde. Não, mas é na atitude. Porque às vezes as pessoas, elas tentam ser humildes, né? Na falar, não, quem sou eu? Mas por dentro, às vezes a gente tá com o coração soberbo, às vezes tá achando que a gente é mais que o irmão. E o que a Bíblia fala pra gente considerar os nossos irmãos superiores a nós, né? Sempre achar, não é que a gente vai querer dizer que ele é melhor que eu, não é isso não, mas o que Jesus quis dizer? Que você tem que ser aquele que serve, né? Aquele que se coloca não, é meu irmão, eu tenho que considerá-lo, eu tenho que servi-lo, se é possível fazer algo para ele, também, se não é possível, eu também não vou atrapalhar, eu jamais vou querer pisar no meu irmão, querer mostrar que eu sou maior que ele, ou achar que eu tô maior que ele, não, sempre vou colocá-lo, né, diante de Deus, Senhor, olha por ele, e não achar que ele é inferior a mim. É isso que Pedro quis dizer. Olha, Senhor, eu faço isso, eu faço aquilo, meu irmão não faz aquilo ali, olha, eu mereço mais do que ele. É isso que Deus quer dizer, mas isso desde o profundo da alma, não é só da boca para fora, né? É isso que essa humildade, e não a humildade apenas no falar, mas na atitude, no receber, no considerar, no amar, né? E por quê? Por que isso? Porque Deus, ele resiste aos soberbos. Se uma coisa que Deus não gosta, é uma pessoa soberba. Porque nós não somos nada mais né, nesse universo. A gente está num universo tão grande. Se a gente começar a estudar um pouquinho, né, da ciência, do que é o nosso universo, as galáxias, o que é o homem? O que é o homem no meio disso tudo? Menor que uma formiguinha. Se o planeta Terra, no meio de todo o universo, é pequenininho, imagina o homem que está dentro dele. Mas mesmo assim, Deus nos elevou. Deus nos criou sua imagem e semelhança. Deus quis nos fazer importantes para Ele, mesmo sendo pequenininhos. Mas se diante do universo nós somos minúsculos, imagina diante de Deus, o Criador de tudo isso. Mas mesmo assim Ele nos considera, Ele nos ama. É esse tipo de sentimento que Ele quer que nós tenhamos uns com os outros, né? Dos mais pequenininhos aos que se consideram, né, autoridade nesse mundo, que a gente tenha esse tipo de amor, né? E não sejamos soberbos. Porque se Deus, sendo Deus, Criador, né, Ele deu o seu Filho, sendo poderoso, Criador de todas as coisas, chegou aqui e lavou os pés do ser humano, se colocou numa cruz por amor. Ele, sendo todo poderoso, como nós vamos nos achar
na condição de nos acharmos algo, de não querermos servir, de não querermos ser úteis, de nos acharmos melhores. Nós mortais, né? Nós que somos mortais, que não podemos decidir nada e não podemos fazer nada se Deus não nos permitir, que não temos o controle sobre o tempo, nem sobre nossa própria vida totalmente. Nós não podemos dizer o que vamos fazer amanhã com certeza, porque nós não somos donos do futuro. Então, se nós, como nós, vamos querer nos achar grande coisa e sermos soberbos, querer pisar nos outros, achar que somos até maiores que Deus, esse sentimento é totalmente contrário à nossa condição e totalmente contrário a Deus, porque Deus, sendo Deus, Ele se fez carne, Ele foi humilde. Que dirá nós, que somos meras criaturas, mesmo que Ele tenha nos feito a sua semelhança, mas nós somos mortais, não é? Nós somos pecadores, somos falhos, não temos todo o conhecimento, a parcela de conhecimento que nós temos é minúscula diante de tudo aquilo que tem para que nós conheçamos do Criador e de toda a criação. Então, contudo, aos humildes, aqueles que são semelhantes ao Pai, Ele concede graça, A honra, diz a palavra, ela vem com a humildade precede a honra. Se nós queremos ser honrados por Deus, queremos ser ouvidos por Ele, queremos sentar com Ele, queremos reinar com Ele, não tem como estar com Ele se nós não estivermos na mesma sintonia que Deus. E a sintonia de Deus é amor e humildade. Por mais que Ele seja poderoso, todo dono da sabedoria, maior que todo o universo, Ele veio e nos serviu. Então não tem como ser parecido com Deus se formos soberbos, Humilhai-vos, portanto, mas humilhai-vos diante de quem? Não adianta a gente se humilhar diante do homem. Olha só, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. É para Ele que a gente tem que ser humilde, se humilhar, porque aí, com certeza, nós seremos humildes no nosso dia a dia, na nossa forma de viver. Mas não, volto a dizer, não é aquela falsa humildade, coitadinho de mim. É a atitude. A atitude de não levantar a sua cabeça e querer, olhar os outros por cima com arrogância. É essa a humildade. Não é uma falsa humildade, porque eu não tenho, porque eu sou pobre, porque eu sou... Não, quantos pobres desse mundo são arrogantes? Pobres que eu digo de poucos recursos mesmo. Tá? Porque a pessoa não pode ter poucos recursos e não ser um pobre. Porque ele é nobre em caráter. Ele pode ter poucos recursos e ser uma pessoa de honra, que tem a riqueza de ter honra, dignidade, de ter a sabedoria de Deus na sua vida. E quantos são até abastados, que têm riquezas e são humildes, não é? Tem muito rico que é soberbo, mas tem pessoas que têm posses e não perderam a sua humildade. E às vezes tem pessoas que não têm posses e se acham e são tão arrogantes, se acham tanta coisa, acham que o mundo tem que servi-lo, quando ele não quer servir a ninguém. E aquele que Jesus falou, aquele que quiser ser grande, seja servo de todos. Olha só a diferença do reino de Deus, Seja servo de todos, Pense em servir, em ser útil para os seus irmãos. Essa é a verdadeira humildade, é na prática, é no dia a dia, E não só em palavras. E humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus. A gente tem que saber que para chegar diante de Deus, a gente não tem que chegar com arrogância. Deus, Ele não tem compromisso nenhum com a gente se a gente não tiver compromisso com Ele. As pessoas tendem por que Deus permitiu isso? Mas na hora que elas têm que fazer suas escolhas, elas não perguntam a Deus, eu tenho que escolher esse caminho? Mas na hora de elas quererem botar a culpa em alguém por causa, das vezes, das suas próprias escolhas, por que Deus permitiu? Por que Deus faz isso? Quando, muitas vezes, aliás, 100% das vezes, não foi Deus, foi o homem que escolheu o mau caminho. Mas na hora de incriminar algo ou alguém pelas coisas que dão errado, querem culpar a Deus, quando justamente Deus mandou fazer o contrário do que muitas pessoas fazem e provocam os males, não é? Então, isso
é ser arrogante diante de Deus. Quando a gente chega diante de Deus, a gente tem que reconhecer o seguinte: Ele fez tudo perfeito. Ele quer que nós vivamos uma vida abençoada. Ele colocou leis que, se forem seguidas, serão bênção na nossa vida e nós seremos abençoados. Mas muitas vezes o homem escolhe o contrário. Vai para o caminho justamente oposto do que Ele colocou. Vai pela maldade, né? Vai pela arrogância, vai pela ganância, vai pelo espírito de destruição, né? Vai pela falta de respeito. E Deus não tem nada a ver com isso, porque Ele nos deu a capacidade de escolher, o livre-arbítrio, né, que Ele nos deu, e Ele nos deixa fazer. Mas Ele também vai deixar que a responsabilidade venha, que também nós colhemos aquilo que plantamos. Então a gente tem que chegar diante de Deus e entender isso. Ele não é responsável pela maldade do mundo. O ser humano teve sua escolha. E entender que nós somos pecadores e que, se passamos algo aqui nessa terra, passamos não porque Deus escolheu isso para nós. Por contrário, chegar com humildade, reconhecer que Ele é Deus, que nós é que precisamos dEle, que Ele já nos deu tudo aquilo que Ele tinha que nos dar, o mais precioso, que foi seu amor, seu filho, a vida, né, do seu filho único, a vida, o direito à vida eterna. Que reconheçamos que somos pecadores. Não teve uma pessoa que chegou diante de Jesus, diante do Criador, que se humilhou, que reconheceu a sua posição, que clamou por clemência e misericórdia, que não tenha sido ouvido, que não tenha sido atendido. A fé e a humildade são a chave para tocar a Deus. Não é nem sacrifícios, nem fazer sacrifícios, nem pagar quantias, porque Deus não precisa de quantias, Ele é dono de tudo. Não é fazer flagelos, se flagelar, porque Deus não está interessado em que ninguém se flagele, mas sim reconhecer a sua condição de necessitado, de pecador, né? De reconhecer que precisa dEle, crer nele e reconhecer que Ele é tudo, e reconhecer que nós sem Ele não somos nada. É isso. Humilhai-vos, né, debaixo da potente mão de Deus, e Ele vai te exaltar no seu tempo oportuno. Isso aqui é palavra. Olha aqui, Ele vai te exaltar no instante oportuno. E outra coisa aqui, que hoje em dia a gente anda no versículo 7 também, outra recomendação muito importante do apóstolo Pedro, que serve pra gente até hoje: a ansiedade, né? Nós andamos muito ansiosos todos, porque a gente vive debaixo de uma pressão muito grande. Naquela época já era assim. Hoje em dia é assim, as pessoas andam sobrecarregadas, mas Jesus falou que: vinde a mim todos vós cansados e que estão cansados, sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A gente anda ansioso, o mundo faz com que a gente ande ansioso, mas a ansiedade faz tão mal, e a gente tem chegado à conclusão que a ansiedade é um mal do século, que tem trazido um outro mal do século chamado depressão. Quando a gente anda muito ansioso, a tendência é a gente se deprimir, porque a gente não consegue alcançar aquilo que a gente está sempre correndo atrás. A gente sempre acha que não alcançou e quer mais, e está sempre preocupado por uma coisa que a gente não tem ainda, e deixa de viver o presente para ficar vivendo aquilo que nem chegou ainda no futuro. Ou seja, ficar vivendo, né, as incertezas do futuro, os temores, as preocupações de coisas que ainda nem chegaram. E o mundo coloca isso porque tudo é muito rápido hoje em dia, as exigências são grandes, mas o que Deus nos promete, né? O que Deus nos promete para que a gente possa gerenciar essa ansiedade, para a gente lançar a nossa preocupação sobre Ele, porque Ele vai cuidar de nós. A gente tem promessa. Pobre do ser humano, eu fico pensando assim, pobre do ser humano que não tem essa certeza de que tem um Deus que cuida dele. Realmente, quando a gente vê o mundo aí fora, se a pessoa não tiver essa fé, é muito complicado até para sair de casa diante de tanta violência, diante de tanto estresse, diante de tantas demandas, né? Diante de tanta exigência que a sociedade faz, diante de tantas cobranças, diante de tantos impostos, diante de tantos desafios. O que vai comer, como vai trazer o sustento para sua família, como é que vai chegar até no trabalho, às vezes, porque é difícil às vezes até conseguir chegar, trânsito, dificuldade para pegar até um transporte. A gente vive numa sociedade muito complicada, né? Que tudo é muito
exige esforço. Então, se a gente não tem a segurança em Deus, se a gente não tem esse descanso, realmente é muito pesado. E eu fico pensando, pobre do ser humano que não tem essa fé. Às vezes a gente é tão criticado, você é fanático, você crê no Deus que você não vê. Que bom, eu creio no Deus que eu não vejo. E quando eu tô desesperada, é isso que me sustenta, que não faz eu fazer uma besteira, que não deixa com que eu faça uma besteira como muitos têm feito. E a gente está justamente num século em que as pessoas estão tirando as suas vidas porque não tem um objetivo, porque não tem uma esperança. E aquele que tem a fé no Criador, ele tem um objetivo, ele sabe que ele tem alguém com quem ele tem que render contas. Ele sabe que ele tem o objetivo de agradar um ser maior. Ele sabe que ele tem um Deus que cuida dele. Que por mais que as coisas estejam ruins, às vezes a gente sente e chora, porque a gente é humano e sente o peso, mas a gente sabe que a gente pode agarrar na mão dele, que ele vai segurar na nossa e não vai nos deixar afundar. O próprio Pedro passou por isso, quando ele estava ansioso e ele estava ali, olhou para as ondas do mar, ele tentando andar por cima das águas como Cristo, aquele ato que ele teve de fé, que também foi muito simbólico para nós, não é? Ele tentando andar sobre todas aquelas tribulações do mundo, representava aquela atitude dele em querer andar com Cristo sobre as águas, né? Só que ele olhou para o tamanho das ondas, e quando ele fez isso, ele começou a afundar. E a gente também. Eu creio que ele, inspirado naquela experiência que ele viveu, ele escreveu: olha, não anda ansioso não, porque se você começar a olhar para o tamanho das ondas que trazem esse mundo, você vai afundar. Mas ele vai cuidar de você, ele te agarra pela mão e não deixa que você afunde. Mas você não pode tirar os olhos dele. Se tirar os olhos dele, e aí aquelas pessoas que nos criticam, muitas vezes tem que tomar um remédio para poder acordar no outro dia e não fazer uma besteira, um antidepressivo, né? Ou tem que tomar um remédio anti-ansiolítico. Por quê? Porque não tem essa esperança, não tem esse ser em quem pôr a sua confiança. E como vai nos criticar, né? Eu prefiro ser a doida que crê num ser que não vê, mas que tem tantas experiências para contar, porque quando estava no pior momento, gritou a ele, né, por socorro, e a fé, colocou a fé nele e viu as coisas acontecerem, mesmo que tenha sofrido, mas que viu que ele segurou na mão e realmente viu as coisas acontecerem por causa dessa fé. Eu prefiro ser essa doida que sabe quando tá num aperto, tem a quem clamar e sabe que ele vai salvar e sabe que ele vai escutar, tem certeza porque já viveu isso outras vezes e a fé funciona, do que ser aquela pessoa que vai ficar completamente desesperançada, que vai fazer uma besteira porque não tem essa fé, porque não quer crer numa pessoa que não vê. Quer ser muito lógico, muito racional, mas que entra em desespero porque não tem quem cuide, um ser maior para que cuide. E aí Pedro nos dá esse exemplo, né? Ele tem cuidado de vós. Olha que gostoso você ouvir isso, saber que tem um Deus que cuida de você. Isso não tem preço, não tem preço. Pode quem quiser criticar, não larga isso não, deixa quem quiser falar. Mas saiba que você tem um Deus que cuida de você. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Sede sóbrios, versículo 8, e vigilante. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém que possa devorar. E aqui Pedro deve ter lembrado naquela conversa que ele teve com Jesus nos seus últimos dias, se eu não me engano, foi até na última ceia, em que Jesus vira para ele e fala assim: ó, Satanás pediu para ser andar contigo. E ele deve ter lembrado disso, que o diabo anda ao derredor, como andou ao derredor dele, né? Levando a negar Jesus no momento que ele estava sendo apresentado àqueles que o matariam. E Pedro temeu pela sua própria vida. Ele que disse que morreria com Jesus, ele o negou para não ser perseguido e morto junto com ele. Ele deve ter lembrado disso aí, do momento em que eles tiveram que se dispersar, no momento em que ele negou a Cristo e no momento em que essas coisas, a perseguição aconteceu, e ele lembrou daquilo que Jesus falou: Satanás pediu para se andar contigo, para a tua vida. E ele agora, assim como ele passou pela experiência, ele está advertindo que outros passariam, que outros seguidores de Jesus. Então ele fala: o diabo, vosso adversário, anda em derredor,
como leão que ruge procurando alguém para devorar. Olha que figura é essa, né? Imagina você ver um leão, se você não tiver uma estrutura assim, emocional, saber que tem um leão, você sai correndo, aí ele corre atrás. O problema é o seguinte, você não pode sair correndo do leão. Tem que ter um outro tipo de estratégia, porque quando ele vê medo, quando ele vê fragilidade, quando ele vê, né, que você está sangrando, aí que ele ataca. E aí o que ele fala, né? Sede sóbrios e vigilantes. Não, em vez de você correr, sede vigilante. Fortalecendo o Senhor, fica sóbrio, fica, né, se coloca no lugar onde você esteja protegido. Que melhor lugar do que debaixo da potente mão de Deus, onde Ele te segura e te exalta, né? E Ele está ao redor, procurando quem possa. Mas se você estiver nas mãos do Senhor, Ele não vai poder tocar em você. Ele pode andar ao redor, mas Ele não vai chegar ao teu redor. Ele pode andar rugindo como leão, mas ele não vai poder te tocar. Ele pode estar perto, mas ele não vai poder chegar a tocar em você tão perto para te destruir, porque ele vai ter que passar por cima daquele que está contigo. E aquele que está contigo é aquele que faz o leão fechar a boca, é aquele que criou todas as coisas, é aquele que é o todo-poderoso. Então o leão não pode com ele. O leão que eu estou falando é Satanás. Ele não vai poder te destruir, porque ele tem que obedecer a Deus. Ele se prostra diante de Deus. Ele tem medo de Deus, porque ele sabe que Deus é Deus. Ele é tudo. Ele tem todo o poder. Então é mais motivo para que você ande com Jesus, para que você ande com Ele, com o Senhor. Resistir-lhes firme na fé. O que ele manda fazer? Sai correndo quando você vê. Não. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir-lhes firme na fé, certos de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. E aqui Pedro volta a falar para uma igreja perseguida, que naquela época estava já, né, conforme a gente viu aqui no início do estudo, que eles estavam passando um período de tribulação, eles tinham sido dispersos, os cristãos, né, fugindo do imperador Nero, que estava ali naquela época. Ora, o Deus de toda a graça, em que Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, vai firmar, fortificar e fundamentar. Isso serve para nós, né? A gente passa por tribulações, mas é um pouco. Nada comparado ao que Cristo passou, nem ao que os apóstolos passaram naquela época. Nossas tribulações hoje são bem pequenininhas, se a gente for comparar com a igreja primitiva. Mas o que ele está dizendo? Olha, a gente sofre um pouco, mas não vai se comparar ao que Ele está preparando para nós. E Ele nos aperfeiçoa quando a gente sofre. E Ele nos firma, Ele nos fortifica e Ele nos fundamenta. Ele nos dá um fundamento firme, que a gente não caia. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos, e tudo isso para a honra e glória de Deus. É que ele volta aqui, eu estou terminando, né, as últimas recomendações dessa carta de Pedro, e ele diz, olha, por meio de Silvano. Quem lembra quem é Silvano? Isso, aquele que escreveu, que Pedro ia ditando, e ele é o amanuense dessa carta, Silvano. Que para vós outros é fiel irmão, que mostra que Silvano é um servo de Deus também, estava ali ajudando Pedro, ajudando Pedro a escrever. Como também considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é genuína graça de Deus. Então, o que Pedro diz? Olha, tudo que eu estou colocando aqui é resumido, né? Eu resumi aí, mas é o básico para a gente entender, que aqueles irmãos entendessem na época qual era a postura deles diante daquela sociedade, e hoje qual é a nossa postura diante da sociedade que a gente vive. Ele deixou o básico, porque o resto, o que fica, né, ainda, né, que tem que ser acrescentado, quem é que acrescenta? O Espírito Santo de Deus e o restante das Escrituras, que hoje estão nas nossas mãos, não é? Eles não tinham ainda essa bênção toda aqui, mas nós temos. E não tinha sido fechado ainda todo o livro, né? Mas nós temos. Então hoje a gente tem o Espírito Santo, eles também já tinham, para completar tudo que é necessário, e a gente também tem os demais epístolas, os evangelhos todos, para nos orientar, e temos o Espírito Santo de Jesus, que está conosco também. Exortando, testificando de novo que esta é genuína graça de Deus, nela estáis firmes. Aquele que se encontra em Babilônia. E agora, só para fechar, que eu falei aqui no início, fica ainda uma discussão. Essa Babilônia, seria que realmente Pedro estava escrevendo na Babilônia? Será que ele estava ali, naquela região?
Ou será que ele estava em Roma e chamando Roma de Babilônia por causa da degradação que se encontrava Roma, né? Por causa daqueles governantes que estavam fazendo daquela cidade, uma cidade também completamente corrompida em pecados, né? Essa ainda é uma discussão, mas de qualquer forma ele fala da Babilônia, ou de linguagem figurada, ou ele realmente viajou para aquela região e estava escrevendo de lá, né? Também eleita vos saúda como igualmente meu filho Marcos. Então ele está falando aqui que Marcos estava com ele, aquele mesmo Marcos lá, aquele Marcos que fugiu no dia que Jesus foi capturado, né? Esse Marcos aqui, que eles tinham essa consideração e era um discípulo também que seguia ali os apóstolos, estava com ele. Marcos estava ali e ele chama ele de meu filho com carinho, que ele acompanha esse ministério de Pedro, ele acompanhou, né, o Jesus e acompanha o ministério. Esse mesmo evangelista Marcos que está aqui na Bíblia, esse aqui é o que está acompanhando ali Pedro nessa viagem e na escritura dessa epístola. Saudades uns aos outros com ósculo de amor. E é interessante aqui ele fala de um costume, né, no versículo 14, que eles tinham o costume era um costume da época e do povo também judeu, de dar um ósculo, né, um beijo, né? E ele manda um beijo. Mas Pedro tá terminando a carta com um beijo. Olha só, hoje em dia seria uma coisa bem informal, né? A gente fechar uma carta, olha, um beijo. E ele manda esse ósculo. Ósculo quer dizer beijo, mas um ósculo de amor para os irmãos. Mostrando, né, que eles eram humanos como nós, eles também se tratavam como nós, né? Um ósculo puro, ou seja, né, um ósculo de amor puro, um ósculo de amor que vem de Deus, de amor fraternal. É esse o beijo, esse o ósculo que ele manda para nós, igreja, para aquela igreja da época. Na verdade, ele está endereçando essa carta, mas que ele, com certeza, pelo Espírito Santo, saberia que isso ia atravessar gerações, porque Jesus nunca fez nada para ser pequeno. As coisas de Jesus nunca foram pequenas, né? Nunca foram assim de atingir só um. Não, Jesus sempre quis que se expandisse o seu reino. Ele já estava pensando em nós, ele sabia que Jesus faria chegar aos confins da terra essa palavra dele, né? Então Pedro, quando ele escreve a sua epístola, ele conhecia Jesus, ele sabia que isso ia parar em muitas mãos, e ele faz todas essas recomendações sabendo que ia servir para muitos e muitos seguidores de Cristo, que era isso que o Pai queria. Então ele termina e diz: paz a todos que vos achais. Não, ele podia falar assim, olha, paz a todos vós aí que estão aí em Jerusalém, que estão aí na Judéia, que estão aí em Samaria. Não, olha o que ele fala: paz a todos que vos achais em Cristo, porque ele sabia que chegaria a muitos, que o plano era para os gentios também. Então ele não está limitando. Todos aqueles que se acharem em Cristo, eu mando a minha paz, e está endereçada. Essas palavras, essa carta está endereçada. Embora a princípio ele escreve para aqueles judeus cristãos dispersos, para aqueles gentios recém-convertidos, né? Principalmente, primeiro foi para os judeus, ele escreve, ele sendo judeu, sabendo que alcançaria os gentios, ele vai e aprofunda, não é? Aquilo que ele queria que alcançasse também aos gentios. E agora ele sabendo que que essa palavra vai atravessar povos e gerações. Olha como ele termina: paz a todos vós que achais em Cristo. Então também é para mim e para você que a gente pode absorver, né, esses conselhos, esses dizeres de Pedro. Eu já cismei com Paulo, pensando Pedro Atoiatos, do apóstolo Pedro, que foi uma pessoa tão especial, né, para Cristo, que andou com Cristo e que ele aprendeu tanta coisa para passar. E ele foi chamado, né, de rocha, como um daqueles que estariam com Cristo nos fundamentos da sua igreja, em que Jesus fundou a sua igreja. E assim ele termina a sua primeira epístola, que depois ele vai escrever outra. E a gente vai também continuar
vendo o que ele continua aqui aprofundando para que chegasse até nós. Amém? Então hoje a gente terminou o estudo da primeira epístola de Pedro. Espero que depois de acho que uns 2 meses que tenha sido de muito proveito aí. Quem não assistiu os outros vídeos desde do primeiro capítulo, que você puder, você possa estar assistindo aí no canal, Marcelo Parelha. Amém? E agora eu vou chamar aqui para continuar a reunião a nossa obreira Elizabeth.